Ao ouvir um grande desabafo, aquela senhora ficou irritada. Como a princesa poderia se oferecer para ser refém? A garota explicava à sua madrasta que já haviam se passado 10 anos desde que o povo começou a pagar tributos por terras estrangeiras. Enquanto falava, seus olhos azuis começaram a lacrimejar. Ela dizia que, se aquilo continuasse, a organização entraria em colapso ou se reduziria a poucos grupos de criminosos. Perguntava à senhora se ela entendia o que estava fazendo ao se voluntariar como refém. A mulher escutava tudo com a cabeça baixa, parecendo difícil assimilar a verdade. Yuri continuou explicando que estavam apostando em 100 milhões de ouros, uma quantia enorme. Falava que não se importava com reconhecimento ou posição, mas que iria garantir que seu povo vivesse sem sofrimento. Ao ouvir aquelas palavras, a senhora começou a chorar. Não queria que a princesa fosse tão longe. No entanto, o protagonista não tinha mais tempo para dramas. Achava que deveriam encerrar rapidamente aquele teatro, pois, para ele, não importava se aquilo era verdade ou não. A mulher, desesperada, mandou aquele imbecil insolente ficar calado e disse que ele não entendia nada sobre um reino ou sobre a dor da princesa e que não deveria falar nada. Ele retrucou afirmando que não importava o passado delas nem o que havia acontecido. Se ela quisesse ser tratada como princesa, deveria retornar imediatamente ao reino de Júpiter. Aquela senhora, que já não gostava do protagonista, agora o odiava ainda mais. Yuri então chamou a atenção dele, pedindo que lhe desse a chance de provar o que dizia. Foi então que puxou uma adaga que estava escondida sobre o vestido. Segurando o cabelo para trás com uma mão e a pequena adaga com a outra, ela anunciou que renunciava ao nome e ao título de princesa. Em seguida, cortou suas madeixas, ficando com o cabelo curto. Ainda segurava o tufo de cabelo nas mãos e, em voz alta, afirmou que renunciava, perguntando se eles tinham ouvido claramente. O protagonista, que já conhecia o jogo e sabia lidar com NPCs, percebeu que ela estava falando sério. A partir dali, poderia continuar confiando nela e prosseguir com seus planos. No entanto, a madame ficou desesperada. Não acreditava que a princesa pudesse ir tão longe. Ela olhava para a garota com a adaga nas mãos, completamente alarmada. A jovem dizia que já tinha tomado sua decisão. Ele estava por dentro do empreendimento que queria realizar e agora não havia mais razão para demonstrar dúvidas. Na frente dele não havia mais uma princesa, havia apenas uma garota obcecada por ouro. Enquanto ela falava, o capitão dos cavaleiros observava atentamente a reação do jovem mestre. O protagonista comentou que originalmente planejava deixar tudo nas mãos dela, mas ela ainda era muito jovem para confiar completamente. Até que a confiança fosse construída, ele teria que orientá-la. Ela, por sua vez, não se importaria, desde que pudesse colocar as mãos na maior quantidade de ouro possível. Depois perguntou a ele qual era a sua idade, questionando sua maturidade para supervisioná-la, pois, ao olhar para ele, parecia que não era mais velho que ela. É claro que ele percebeu que, olhando atentamente, ela era mais madura do que imaginava. No entanto, a ideia de tratá-la como adulta ainda não passava pela sua cabeça, considerando que, comparando a idade dele na Terra com a dela, ela ainda era uma criança. Ela observou seu rosto e disse que ele apenas precisava fornecer o capital necessário. Ele deixou claro que ela estaria operando em um negócio arriscado, lidando com o dinheiro alheio. Falou para ela que havia diferenças de idade, mas que tudo era irrelevante. O dinheiro sempre falaria mais alto. Para encerrar a discussão, ela disse que entendia, mas que deveriam compartilhar o plano entre os dois, para que pudessem traçar a melhor estratégia juntos. Ele afirmou que, antes de tudo, precisavam focar no principal objetivo, obter mais informações. Ao ouvir isso, ela ficou interessada. Pediu à dama que fornecesse ao Lorde toda a informação que possuíssem, especialmente sobre as 3 grandes facções que controlavam aquele território e sobre a situação atual do Estado. Com isso, o protagonista pôde notar que elas eram realmente comprometidas. Observando de perto, percebeu que a mulher estava agindo de maneira pragmática. Antes, se comportava quase como uma mãe. Agora, agia friamente. Vendo a mulher sair pela porta, ele notou que ela sabia separar muito bem a vida pública da vida particular. A mulher os conduziu a um local onde estava toda a informação necessária. Ali, ele poderia analisar os documentos com cuidado, gastando o tempo que precisasse.
Ao observar toda aquela papelada, não se intimidou. Já havia trabalhado com isso por horas em sua vida na Terra e tinha experiência acumulada. Depois de uma noite inteira, já pela manhã, estava cansado, mas não desistira. Não se preocupava em convencer Yuri a aumentar o capital. O verdadeiro desafio era descobrir como conquistar aquela masmorra de informações. Existiam duas opções: atacar com os membros da elite que ele trouxe ou contratar novos mercenários. Pensava que contratar muitos mercenários aumentaria o risco de vazamento de segredos, então preferia trabalhar apenas com o grupo de elite. Nesse caso, precisaria contratar um mago. Um mago em um grupo de cavaleiros não era apenas mais um combatente. Mudava toda a abordagem tática, multiplicando a força do grupo várias vezes. Era por isso que os magos eram tão valiosos. Enquanto analisava uma folha com uma foto, pensava na possibilidade de existir um mago de classe 6 vivendo naquele lugar. Ao descobrir a existência, ficou feliz. O homem era um ermitão, chamado Edilum Beltua. Percebeu que precisava de mais informações sobre ele e decidiu buscar esses dados com Yuri. No entanto, deparou-se com a madame, que lamentou dizendo que a senhorita estava em aula no momento. Como gentileza, ela fechou a porta com ele do lado de fora. Outra serva pediu que o seguisse até o jardim, onde havia preparado chá e lanches para ele. Explicou que, quando a aula terminasse, levaria Yuri até ele para que conversassem. Enquanto servia a xícara de chá, ele observava seu reflexo e pensava naquele mago. Era um mago forte, de classe 6, assim como Russell. Enquanto isso, ele permanecia sozinho no belo jardim, tomando chá e refletindo. Pensava sobre seu território, que não passava de um mero baronato até a geração de Colin, pai de Calix. O conde Colin alcançou a 7ª classe ainda jovem, mas morreu logo após se tornar conde, antes mesmo de consolidar os alicerces do território. O protagonista ainda não era o herdeiro oficial da família. Comia seu lanche, refletindo sobre a necessidade de um mago de classe 6 para se juntar a ele. Despreguiçando-se na cadeira, pensava que tudo o que restava era tentar. Enquanto falava sozinho, alguém perguntou o que ele queria tentar. Era Yuri, que havia terminado a aula e estava ali para tirar dúvidas. Perguntou sobre a urgência repentina, quando começariam os negócios e onde ficava a capital. Percebendo o interesse dela pelo ouro, pediu que se acalmasse, ainda não tratava do dinheiro. Explicou que precisavam de preparações adequadas antes de lançar o negócio, o que levaria provavelmente no mínimo 6 meses e talvez até 1 ano. Ela achava que não havia chance, mas ele pediu que se acalmasse e não se empolgasse demais, enquanto também a observava atentamente. Depois, mostrou um certificado de saldo emitido pela Torre dos Magos. Ali constavam 30.000 moedas de ouro depositadas. Ela olhou surpresa e percebeu que era autêntico. 30.000 ouros era uma quantia considerável, suficiente para começar alguma coisa. Ele, porém, disse que de jeito nenhum mostraria os 100 milhões de ouros de uma vez. Ela deveria conquistar primeiro sua confiança. Ela, então, o chamou de irmãozão, dizendo que ele poderia confiar nela. Ele sorriu, comentando que aquele termo era apenas a forma delicada dela de chamá-lo de bobão. Quando ela perguntou se ele tinha algum problema com isso, ele disse que podia deixar para lá, sabendo que era apenas uma brincadeira. Ela havia chamado ele ali para saber o motivo. Enquanto ele tomava chá, permaneceu em silêncio, e ela ouviu a pergunta dele. Se conhecia o mago Edilum Beltua. Aquela senhora começou a falar para o protagonista que o mago em questão estava sob suspeita de ser um mago das trevas. No entanto, Yuri ficou do lado do mago. Disse que ele não parecia ser um mago das trevas e que não havia provas sobre isso. A mulher concordou com ela, também não pensava daquela forma, mas afirmou que era o que todos estavam dizendo. Avisou o rapaz para que não o procurasse desavisadamente, pois isso poderia levantar suspeitas desnecessárias tanto sobre ele quanto sobre elas. Ela sabia que, naquele mundo, mesmo alguém que ajudasse outra pessoa apenas uma vez, por gratidão, poderia acabar sendo arrastado para situações absurdas. O protagonista apenas observava. Achava que já conhecia muito bem aquele personagem e que era difícil ele ser realmente uma pessoa tão ruim quanto diziam. Por isso, assumiu a responsabilidade sobre qualquer coisa que acontecesse enquanto estivesse procurando o mago.
A mulher, ainda olhando para o protagonista com olhos frios, disse que ele não deveria mais se envolver naquele assunto. Ele apenas devolveu o olhar, igualmente frio. Em seguida, ela informou a localização. Se ele saísse pelo portão norte, encontraria um cemitério comunitário de frente para as montanhas da vila. Ao lado ficava uma pequena cabana, e era lá que ele deveria procurá-lo. A informação estava correta. Ela acrescentou que, naquele local, alguém que também trabalhava como agente funerário era, na verdade, o mago em questão. Enquanto Yuri ouvia a madame e o protagonista falarem sobre já o conhecerem de antes, ela fechou a cara, parecendo se lembrar de algo ruim. A mulher contou ao protagonista que certamente o encontraria lá, pois ele nunca deixava aquelas terras por motivo algum. Disse ainda que os magos detestavam ter seus segredos de pesquisa expostos. Foi nesse momento que Yuri perguntou, meio triste, se ele realmente iria até aquela casa isolada procurar aquele velho. Ele perguntou o que havia acontecido. Parecia que ela nunca o tinha visto antes e de repente ficou daquele jeito. Quis saber se havia acontecido algo e pediu que ela contasse. Yuri respondeu que só de pensar em chegar perto daquele lugar sentia como se uma presença drenasse até o último de seus centavos. Pediu que, por mais tentadora que fosse a oferta daquele homem, ele não caísse na lábia dele. Quando percebeu que o assunto dos dois era sobre dinheiro, o protagonista ficou mais aliviado. Disse a ela que levaria em conta o que havia dito. Achando que ele não tivesse entendido, Yuri deixou claro, ele não deveria tocar no dinheiro que iria investir com ela, aquela grana era dela. Enquanto ele tentava entender o que estava acontecendo, a madame avisou que o intervalo de Yuri havia acabado e, mais uma vez, arrastou a garota para fazer as lições do dia. Enquanto isso, ele pensava em como poderia convencer o mago a ficar do lado deles. Seguindo as instruções, passou pelo portão norte até chegar ao cemitério comunitário. O capitão dos cavaleiros, que o acompanhava, achou o lugar estranho e perguntou se ele tinha certeza de que aquele era o local correto. Mesmo assim, seguiram em frente. O capitão bateu à porta e perguntou se havia alguém em casa. Do lado de dentro, uma voz respondeu. Quem quer que fosse, a porta estava aberta, e se quisesse entrar, que entrasse. Os dois se entreolharam. O capitão dos cavaleiros sabia que poucas pessoas conseguiam manter a calma fora dos portões da cidade, ainda mais alguém que morava tão perto de monstros e bandidos. Concluiu que aquele homem devia ser muito confiante. Então, o capitão abriu a porta para que seu jovem mestre pudesse entrar. O mago estava mexendo um caldeirão, e dentro dele havia uma gosma verde. Os dois perceberam que tudo ao redor tinha uma aura estranha, algo típico de magia das trevas. O protagonista já tinha ouvido falar daquele homem, mas vê-lo de perto era completamente diferente. Tentava se controlar, pois o cheiro da casa era bastante forte. Apresentou-se, dizendo que era um prazer conhecê-lo. O mago, porém, não parecia muito interessado. Disse que não adiantava se apresentar formalmente ou dizer o nome de uma família nobre e renomada, pois ele não sabia quem era importante ou não. Para ele, tudo o que importava estava dentro daquela casa. Calix respondeu que não era necessário que ele o reconhecesse, já que não possuía grandes títulos ou feitos. Disse ainda que, mesmo que tivesse, jamais poderia se comparar a alguém que havia alcançado o nível de arquimago. Ao ouvir aquelas palavras, o homem soltou um leve sorriso de lado, ainda de costas, enquanto mexia o caldeirão. Em seguida, falou que estava ocupado e não tinha tempo para brincar com ninguém. Disse que se o rapaz não fosse direto ao ponto, poderia ir embora, ou ele mesmo o chutaria para fora. Os dois ficaram parados por um instante. Então, Calix voltou a falar. Disse que tinha um pedido. Estava planejando conquistar uma masmorra próxima dali e queria que aquele mago emprestasse sua força. O mago sabia bem de qual masmorra ele falava, uma que ficava próxima à cordilheira. Mesmo assim, continuava de costas. O protagonista achava que as coisas estavam indo bem, confirmou o nome da masmorra, mas de repente o homem jogou a colher do caldeirão no chão e se virou. Naquele instante, Calix ficou um pouco assustado. O velho de cabelos brancos olhou para ele e disse que fazia tempo que um pirralho não o visitava. Perguntou se o jovem era louco. Calix manteve o semblante neutro, parecendo pensar na próxima jogada. Mas Kraut, o capitão dos cavaleiros, estava cada vez mais furioso. Falava consigo mesmo para tentar se acalmar, pois sabia que seria perigoso provocar um arquimago, alguém que estava no mesmo patamar que o mestre dele.
Ainda estava tremendo, não iria mexer com aquela pessoa e aceitaria as ofensas direcionadas ao seu jovem mestre apenas por não querer que uma luta entre os dois machucasse Calix. Mesmo assim, o protagonista continuou a falar. Disse que não pouparia gastos para recompensá-lo. O homem retrucou rapidamente, perguntando o que ele poderia oferecer, provavelmente dinheiro, e afirmou que não queria isso. É claro que aquelas palavras deixaram o protagonista visivelmente chateado. Ele chegou a fechar o semblante. Logo depois, o homem pegou uma grande colher esverdeada e disse ao rapaz que o dinheiro só tinha valor se alguém conseguisse sobreviver àquela maldita masmorra. A conversa não estava saindo como o protagonista havia planejado. Ele ficou em silêncio por um momento e depois, aos gritos, disse ao homem que poderia ajudá-lo em sua pesquisa, aquela pesquisa secreta que ele havia começado há algum tempo. Disse que, se fosse algo que precisasse, ele conseguiria. O homem gritou ainda mais alto, perguntando se ele estava ali para investigá-lo a mando da Torre Mágica. Disse que, se fosse isso, iria fatiá-lo e depois chutar os dois para fora. Enquanto o velho gritava, os dois sentiram o ar ficar pesado, como se a pressão emanasse da voz dele. Sem muito o que fazer, os três permaneceram em um silêncio constrangedor, até que o homem pediu que saíssem. Durante a viagem de volta, Calix estava triste. Debruçado sobre a mesa, pensava que havia falhado. Yuri tentava consolá-lo e perguntou se ele tinha investido o capital que era dela e por isso estava chateado. Ele tentou explicar que não era esse o motivo. Ao perceber que seu dinheiro estava salvo, ela disse que sabia que procurar aquele homem era uma péssima ideia, mas pensou que pelo menos ele usasse o pretexto para conseguir algum lucro, porém nem isso havia conseguido. Foi então que Calix notou que ela sabia mais do que aparentava e perguntou o que estava acontecendo. Depois de muita insistência, Yuri contou que pouco tempo depois de o velho mago se instalar por ali, ela havia investido parte do seu dinheiro nas pesquisas dele. Naquela hora, o protagonista ficou pasmo e apenas esperava que ela continuasse a história. Mas de repente ela começou a chorar. Entre lágrimas dizia que aquele velho havia dado um calote nela. Tudo foi tão chocante que até o capitão dos cavaleiros ficou pasmo. Os dois homens ficaram de boca aberta diante da situação. Calix perguntou se ela pelo menos tinha feito um contrato. Ela respondeu que sim, que não era nenhuma ingênua. É claro que, ao fazer um acordo, teria exigido um contrato. Quando entregou o documento a ele, Calix começou a analisá-lo, verificando se estava tudo em ordem. Assim que os dois viram, perceberam que o valor investido por ela nas pesquisas do homem era de apenas 30 ouros. Mesmo assim, ele achou que ela estava menosprezando a quantia real do dinheiro. Olhando para ela, cabisbaixo, perguntou como conseguia ficar tão calma depois de ter levado um calote daqueles. Yuri não estava bem. Perder 30 ouros não era nada fácil, e ela tentava ao máximo ficar quieta para não deixar seu gênio ruim falar mais alto. Mas, diante de tantas provocações, acabou se irritando. Falava aos gritos que ninguém conseguiria ficar bem naquela situação. Disse que estava até com dor na barriga só de pensar no dinheiro perdido. Em seguida, chamou o protagonista de velho intrometido e falido. Para Kraut, foi como se uma flecha tivesse acertado bem no meio do peito, e ele nem podia reagir. Enquanto tentava acalmar o capitão dos cavaleiros, o protagonista falou para a garota que poderia assumir aquele contrato por ela, se ela quisesse. Mas Yuri respondeu que de jeito nenhum iria deixar por isso mesmo. Ela faria aquele vovô mago pagar até o último centavo, e com muitos juros, é claro. Conhecedor de investimentos, o protagonista explicou que aquele método até poderia funcionar com pessoas comuns, mas não nos mesmos termos para alguém que fosse um mago de classe 6. Irritada, ela inflou as bochechas e perguntou se não havia realmente nenhum jeito de recuperar o dinheiro daquele mago safado. Ele tentou fazê-la entender. Ela não havia emprestado dinheiro, e sim investido, em troca de lucros futuros. Portanto, ela havia aceitado o risco. Agora teria de ser forte o suficiente para exigir o pagamento, ou a história terminaria de outra forma. Olhando para ela com um sorriso contido, ele comentou que ela não parecia ser forte o suficiente para isso. Mais uma vez, Yuri lançou suas setas malignas verbais na direção dele, dizendo que ele não era mais velho que o vovô mago e que, pelo que tinha visto de seu treino, também não era tão impressionante assim. Perguntou o que ele faria para receber o dinheiro no lugar dela.
Ele respondeu que era um nobre com território próprio e muito dinheiro. Ela retrucou que, apesar de ele ser apenas 1 ano mais velho que ela, agia como se fosse um deus. Irritado com a provocação, ele quase revelou que tinha 30 anos, mas lembrou-se de que essa era sua idade na Terra, não ali. Percebendo o que quase dissera, arregalou os olhos e pensou que estava prestes a entrar em uma birra com uma pirralha. Precisava se comportar de acordo com sua idade mental. Olhando para ela, concluiu que, embora Yuri fosse um gênio, ainda era inexperiente. O fato de acreditar que um simples contrato bastaria para controlar um mago era a prova disso. Mesmo assim, ele reconhecia que ela seria uma excelente mercadora se aprendesse a aceitar os prejuízos de um investimento fracassado. Yuri colocou as 2 mãos no rosto, os olhos fechados, demonstrando claramente que não gostava de ouvir aquelas palavras. Ainda assim, ele continuou explicando sobre a energia que pairava em torno de um documento mágico. Disse que, já que ela havia se dado ao trabalho de redigir um contrato, poderia ao menos tentar extrair algo útil dele. Perguntou se ela havia registrado o tema da pesquisa do mago, já que era para onde todo o dinheiro tinha ido. Enquanto falava, esperava uma resposta, mas Yuri permaneceu em silêncio. Então ele suspirou e aconselhou-a a desistir. Disse que seria impossível para ela recuperar o dinheiro, mas que poderia ajudá-la a compensar a perda em 50 anos, com um lucro de 67%. Não é tão ruim assim, completou, tentando parecer otimista. Irritada, Yuri bateu as 2 mãos na mesa e respondeu furiosa que ele estava certo, mas que, em troca, queria ver o dinheiro de perto. Ele apenas deu de ombros e disse que ela poderia fazer o que quisesse. Quando ela saiu andando, ainda brava, ele acenou para o capitão dos cavaleiros com um sorriso convencido, como quem dizia o quanto era sábio e inteligente. Passou algum tempo e eles já estavam diante de pilhas de documentos. Yuri comentou que aquele era o material relacionado à pesquisa do mago. Enquanto isso, a madame caminhava pelos corredores. Parecia ter ouvido vozes e visto luzes através da fresta da porta. Curiosa e irritada, aproximou-se para ver o que estava acontecendo. Quando, sonolenta, colocou a cabeça para dentro da sala, ficou chocada ao perceber que todos estavam no quarto de pesquisa, fazendo uma verdadeira bagunça. Assustada e furiosa, deu um grito assustando a todos. Queria saber o que a princesa estava fazendo ali àquela hora. Todos se viraram imediatamente para ver o que a madame queria, e claro, Yuri estava prestes a levar uma boa bronca por causa disso, mesmo tentando se justificar. A mulher tentou entender o que a jovem dizia, mas ao perceber que a princesa havia feito acordos pelas suas costas, voltou a ficar ainda mais nervosa. A mulher parecia bastante intimidadora, gritava que já havia avisado Yuri para não fazer nenhum acordo enquanto ela não estivesse presente. Fazendo um bico quase como de um pato, Yuri retrucava que toda vez que tentava resolver algo, a mulher arrumava uma desculpa para não deixá-la fazer o que queria. No fim, como sempre, a discussão entre as duas terminava do mesmo jeito. A madame puxava a princesa pelos braços, dizendo que precisavam ter uma longa conversa para que ela finalmente entendesse as coisas. O protagonista apenas ficou observando a jovem ser arrastada. Para Kraut, aquilo já estava se tornando um hábito. Em seguida, o protagonista se virou para o capitão e disse que deveriam começar logo, pois os papéis não iam se verificar sozinhos. Passaram a noite inteira vasculhando os documentos tentando encontrar qualquer coisa que prestasse. Com o passar do tempo, o capitão dos cavaleiros acabou cochilando na cadeira, enquanto o protagonista parecia estar tendo um ataque de raiva, frustrado por não achar nada útil. Sabia que se fosse conversar novamente com o mago de mãos vazias, não conseguiria nada. Primeiro teria de entrar na masmorra, depois arrumaria um jeito de convencê-lo. Enquanto o capitão puxava seu cochilo, foi acordado bruscamente quando seu jovem mestre avisou que sairia sozinho, já que ele não servia para acompanhá-lo. Assustado, Kraut se sentou depressa. Jamais poderia deixar seu jovem mestre sair sozinho, ou sofreria as consequências diretas de Russell. Quando perguntou aonde o protagonista ia, Calix se virou irritado e gritou que iria contratar mercenários. Não demorou muito para que passassem diante de uma guilda cheia de pessoas mal encaradas, que cochichavam entre si ao ver 2 estranhos entrando. Finalmente, o protagonista encontrou o escritório de negociações da guilda de mercenários. Ao chegarem à entrada, observaram o ambiente por um momento antes de entrarem.
Lá dentro, o local parecia um bar comum, com mesas, bebidas e conversas espalhadas. O protagonista analisava cada detalhe, estudando como reagiria a qualquer situação. O encarregado do balcão mal podia acreditar quando viu alguém entrando. O jovem Calix foi educado, explicando que tinha ido até ali para contratar mercenários. O recepcionista, ao notar sua postura e modo de falar, percebeu que aquele homem era importante e valeria a pena negociar com ele. Disse que voltaria em instantes para chamar alguém mais capacitado. Estranhando, Calix e Kraut trocaram olhares. O capitão imaginou que o balconista tivesse ido buscar reforços. Não demorou muito e um homem mais velho surgiu. Sua presença era imponente e ele parecia dominar a arte da negociação. De imediato, o protagonista ficou tão surpreso que chegou a se esconder atrás de Kraut. Com seus olhos azuis, observava aquele homem e tentava imaginar que tipo de pessoa ele era, certamente não alguém comum. O homem, no entanto, manteve a calma e pediu que os acompanhassem até uma sala mais reservada onde poderiam negociar com tranquilidade sobre a contratação dos mercenários. Os dois o seguiram. No caminho, o protagonista comentou que havia ouvido dizer que eles tinham mercenários de classe 4 ou superior. O homem respondeu que, quando um lutador atingia um certo nível de habilidade em uma região adequada, podia viver como cavaleiro. Ao ouvir isso, Kraut imaginou que o homem estivesse se referindo a ele, já que possuía nível de habilidade 5 e era de fato um cavaleiro. O homem continuou, explicando que muitos preferiam a liberdade em vez de servir diretamente a nobres. Disse também estar surpreendido por o próprio mestre ter vindo pessoalmente negociar. Olhou para Calix e perguntou por que ele não havia simplesmente enviado outra pessoa para tratar do contrato. Cheio de confiança, o protagonista respondeu que preferiu ir pessoalmente para garantir que não houvesse enganos e para que o contrato fosse firmado de forma adequada. Ao ouvir isso, o homem o observou com novos olhos. Apesar da pouca idade, percebeu que aquele jovem tinha a astúcia de uma velha raposa. Depois que todos se sentaram confortavelmente, com Kraut em pé ao lado do protagonista, a negociação começou. Calix explicou detalhadamente as condições. O nível de perigo e a recompensa seriam de 2,5 vezes o salário semanal médio, calculado com base na experiência dos participantes. A duração padrão do contrato seria de 1 mês, com possibilidade de renovação em incrementos de 2 semanas, até o máximo de 3 meses. Além disso, 50% do pagamento seria feito antecipadamente. O protagonista também deixou claro que o líder do grupo deveria ser um mercenário de nível S, enquanto ele atuaria apenas como autoridade superior. O número máximo de combatentes seria de 120 e o número mínimo de pessoal de apoio, 80. O homem ouviu tudo com atenção, analisando cada detalhe das condições propostas. Enquanto observava o jovem à sua frente, pensava que, apesar de ser uma criança, Calix demonstrava uma postura firme, raciocínio rápido e segurança. Não era alguém que se deveria subestimar.